Vamos ao terceiro bloco do programa Bate-Papo. Vocês sabem que quando muda o tempo, muda a lua, a coisa muda também aqui. Nós temos o nosso chefe geral aqui, é o Jorge. Quando ele dá uns ataques, ele já gritou 3 vezes aqui, entendeu? Então, vamos rezar para que Deus ajude, que continue tudo certinho. Ô, Natanael, qual é o telefone para concorrer o passaporte do Beto Carreiro? Pois bem, você que está nos dando a honra da companhia e tem interesse de participar do sorteio do passaporte do Beto Carreiro World, maior parque temático da América do Sul, é o 997 19 18 40. Você tem que deixar o seu nome, sobrenome, telefone e a frase: quero participar do sorteio passaporte do Beto Carreiro. Você liga para esse número, no próximo programa a gente mande zap, não liga, mande zap. O WhatsApp, né? Manda zap. É como a onda agora é zap. Como diz o Alfredinho, é o zap. É o zap. Ou então o zap vat. Então, André, no outro bloco, nós terminamos aqui, veio esse Santander que eu não vou nem falar. Não vamos nem falar nisso aqui porque falou em Santander me dá até nojo desse cara. Não tem mais Santander aqui. Essas quadrilhas não vai passar aqui. Ô André, me diz uma coisa. O Bradesco aqui da Rua 15, ele, ali onde você vai depositar, tinha uns balcões para a pessoa, tu vai depositar, às vezes tu tá sem caneta, tu quer escrever, tiraram tudo, o pessoal entra ali, fica em pé, fica todo mundo numa fila para poder adentrar o banco, e aquela parte onde você tem o autoatendimento, não tem nada ali. Não tem uma caneta, não tem um balcão. Isso está certo? Isso tinha. Por que eles retiraram isso? Nós estamos aí no meio de uma pandemia e automaticamente vai caneta, todo mundo pega, não passa gel, e aí estava, querendo ou não, passando o Covid. Muitas pessoas estavam com o vírus e passando para as outras. Então o Bradesco acabou tirando por causa disso? Para ajudar a cidade de certa forma. Mas você não pode botar uma caneta ali, um álcool gel aqui do lado? Isso, e ainda assim não é obrigatório. Então eles não teriam. É o banco e a evolução do que está vindo. Na verdade, o banco aproveita essa oportunidade para do Covid e de outras. Mas assim, de certa forma, ele não tem a obrigação de deixar uma caneta. O consumidor tem que ir lá com o envelope já assinado certinho. Não, mas o envelope só sai lá na hora, não tem mais envelope. Mas ele pode envelope. Retirar, colocar, fazer, e aí ele leva a caneta dele, ou automaticamente. E muitas vezes, dependendo a máquina que ele vai fazer, ele não precisa nem colocar os dados no envelope. É diretamente do caixa. Outra coisa interessante, tem um depósito no Bradesco, é muito interessante. Você bota as notas e depois que você faz o depósito, você bota as notas. E aí depois você faz. Aí depois que faz o depósito. Coisa de santo, né? Coisa de santo. E isso vai acabar, Betão. Isso vai acabar por quê? Porque nós estamos no meio da tecnologia, com o Pix, Então, hoje, isso vai começar... Esses caixas eletrônicos uma hora vai acabar isso, porque hoje a gente já tem o dinheiro digital, né? Os bitcoins, muitas pessoas acabam não utilizando, mas já temos o dinheiro digital. E a partir disso vai acabar vai ter acabar caixa eletrônico, né? Por exemplo, hoje o Pix, você já consegue sacar o Pix em outro local, né? Eu vou fazer uma compra no mercado, ou vou fazer num bar, dependendo do local que ele tem um cadastro com o Pix. O Banco Central já há muito tempo liga para o cliente do banco, no caso, vamos ver uma hipótese do Itaú, um exemplo. O Itaú liga para mim, olha, você tem direito a estou vendo aqui a sua margem, ele dá direito a um empréstimo relâmpago de R$5.000 com juros bem igual 1%, 2%. Aí o sujeito, opa, vou pegar, na verdade. Mas já faz por telefone, não precisa ir lá no banco. Sim, e o Pix está vindo por isso, não só o Pix, vai vir outras modalidades também, vão vir para isso. Hoje em dia, eu tenho aqui o meu cartão, eu faço meu pagamento com débito no mercado, mas eu preciso de dinheiro. Eu preciso no banco? Não. Eu faço a minha compra, deu R$100, eu passo 150 e ele me devolve 50. Tu sabe o que me revolta? São as pessoas incautas, entendeu? As pessoas de menos condição de pensar. Essas pessoas estão alijadas do processo. Porque eu admito, né, país democrático, cada um tem a sua opinião, dizer lá, porque a pandemia, o que o Bradesco fez, aquilo foi coisa coisa de banco também. Mas também nós não vamos ficar aqui
só falando de coisa ruim de banco, não. Então você que está vendo lá dali, Bradesco, Santander e Caixa Econômica, dá uma cuidadinha só isso. Nós temos bastante reclamações também, de certa forma, não uma quantidade muito grande, mas também o Banco do Brasil. Estivemos falando com o Banco do Brasil devido aos consumidores dizendo que estão ficando muito tempo na fila no Banco do Brasil, principalmente ali na... É outro que não manda ninguém embora, Mas né? o Banco do Não Brasil pode mandar. demitiu um monte de gente, né, André? Estão enxugando lá, não sei o Eles quê. estão enxugando, mas de certa forma estão ganhando. O consumidor está pagando. Sim. E ele está pagando, então tem que ser bem atendido. E tem que ser atendido. O bem atendido a gente pode até deixar para fora isso, Betão. Ele tem que ser atendido. Já tá bom. Se cumprir o papel dele, já tá bom. Não precisa nem ser bem atendido. Antigamente, quando lá atrás, ia no banco, eles davam cafezinho, davam refrigerante, davam água. Hoje não tem mais nem balcão e caneta, né, Betão? Nem tem balcão e caneta. Só tem Mas álcool tudo em bem. gel e ainda ardido. Mas nós temos celular, nós temos informação. Isso muda tudo. Vamos falar de uma coisa mais leve. Essa suspensão da temporada de cruzeiros por aumento do caso de Covid, qual é a orientação do PROCON para isso? Betão, nós estamos no meio da pandemia novamente. Certo. Ela voltou e ela voltou pior. Inclusive que ela voltou pior que dessa vez eu peguei o Covid. Sim. Né? Mas ela diz, e não pensa que ela voltou branda, porque eu fiquei 3 dias em casa ruim. Né? E ela é tão igual quanto a outra. A diferença é que nós estamos vacinados e não precisou ir até o hospital. Certo. Essa é a diferença, mas a medicação foi a mesma tomada. O que ocorre nesse caso é aglomeração. Uma vez que vai ter aglomeração, uma pessoa tendo vai passar para todas. E aí, então, novamente uma medida certeira. Só que nós vamos ter que se acostumar a viver com isso. E o grande problema está aquele que não se acostuma a viver com isso, referente à vacina. Né? Você tem a vacina. Aí eu não quero tomar vacina, a liberdade é minha. Não tem problema, mas eu vou estar com o vírus lá, de certa forma. E o vírus não quer dizer que eu tomei a vacina que eu não vou novamente positivar. Ele vem mais brando. Vem mais brando, mas ele vai Porque tem anticorpos que combate a ele. Isso mesmo, ele vai acabar passando. Então a pessoa que não tomou a vacina ou a pessoa que não tem o anticorpos, automaticamente vai acabar passando. E foi o que os cruzeiros fizeram. Né? Não tem como abrir um cruzeiro para sair em tal local com suspeita de Covid lá dentro. Né? E vai passar para a cidade toda, vai passar... A pessoa vai passando, né? A tripulação toda. Né? Isso, e vai ainda... Quando sai de uma cidade, quando desembarca na cidade, vai acabar passando para as outras pessoas também. Então, foi uma atitude certeira, de certa forma, enquanto a gente não tenha isso resolvido, né? Porque o Covid se diz que é a mesma coisa que a gripe, mas não é ainda a mesma coisa que uma gripe. Não pode exigir, né? Como é que é? Isso é uma fatalidade, né? Como eles dizem, não é fatalidade, tem outro nome. Que isso não foi feito por... não foi os caras do Cruzeiro que fizeram, né? Isso. E é a garantia do consumidor, a garantia do cliente. Porque assim, é muito fácil eu dizer que eu estou vacinado e vou. Agora, é muito fácil eu falar isso, mas quantas vidas que eu coloco em risco? Sim. Né? Você sim. tem que pensar no próximo. Então, quem comprou vai ter que aguardar. Vai ter que aguardar. Nós temos a legislação aí, a 14046, que de 2021, ela deixa bem claro que quem comprou não vai ser a devolução em 2022, tem até dezembro para fazer a devolução do dinheiro, se for necessário devolver, se for para remarcar também tem o mesmo período. Então, assim, o ideal é que o consumidor entenda. Isso que é o importante. Ele vai adiar a viagem dele, de certa forma, mas ele tem uma garantia que é a garantia de vida, né? de saúde dele. Claro. Tem aqui 215%, estava vendo lá no nosso site, foi a diferença de preço encontrado em tarifas que o PROCON pesquisou que houve uma diferença até 215% de tarifa de banco entre um e outro. Isso mesmo. Pensou? Para o mesmo serviço. E o Banco Central permite. Uma vez, quem legisla é o Banco Central e ele permite. Então, assim, cabe ao consumidor fazer essa pesquisa. Né? Nós não conseguimos entender por que um banco tem uma tarifa alta ou não. Ou conseguimos, dependendo. Aquele banco que atende bem, temos banco que atende bem? Banco que não fica esperando? Talvez a gente nem é cliente porque a gente não é cliente VIP, não tem dinheiro para isso, né? Um estilo, de certa forma, né? Mas, de certa forma, o banco acaba cobrando porque é a qualidade do serviço dele.
né? Aquele consumidor que chega lá num banco diferenciado, que ele vai ser atendido na hora. Talvez aquele cafezinho que eu falava antigamente, que o BESC tinha. BESC, até tempo do BESC, que ele tinha aqui em verde. Eu era pequeno, mas a minha mãe era cliente do BESC, e a minha mãe, eu lembro que cada vez que eu adorava ir no banco com ela, porque cada vez que chegava lá, o gerente trazia cafezinho para ela, O tempo mudou. hoje em dia, como a gente citou agora. Então, há diferença porque há também o preço, o serviço, a quantidade, né, as despesas que aquele banco vai ter. O grande problema nisso tudo, Betão, é que a gente acaba vendo que, com a evolução, tudo vai ficando muito mais caro e o nosso salário, né, principalmente quem é assalariado mesmo, o aposentado que já viveu a vida toda, pagou seus impostos, agora está lá atrás, esperando, nem muitas vezes conseguindo pagar a internet para poder acessar o aplicativo para poder fazer Mas uma transação. sabe o que é, André? As coisas mudam, quer ver? Nós temos 5.570 municípios no país. Então, desses municípios, tem o PROCON, nós somos em 686, né? Isso. País 686. Se todo mundo tivesse, não estou te fazendo uma média, não tô aqui, né? Não é puxar saco, não é o termo esse, é pelo teu trabalho. E não é só o seu trabalho. Eu sou exemplo, eu fui lá no PROCON. Eu fui no PROCON, queria falar com você pessoalmente, não pude, mas quando eu cheguei lá para falar, a pessoa me atendeu, mas me atendeu bem, você está me entendendo? Você tem gente atendendo bem. Bom dia, boa tarde, pois não, onde eu posso ajudá-lo? Então essa é a diferença. Se nesses 686 tivesse uma equipe assim, nós teríamos mudado bastante. O que falta é a gente brigar. Brigar. Nós temos que brigar. Santa Catarina nós temos 101 PROCONs. Sim. Os demais PROCONs, tu pode consultar, Betão. Tu pode ir na cidade vizinha, tu pode ir na outra cidade vizinha que tem um PROCON. Você vai lá. Se você apresentar o seu comprovante de residência, que você é daqui de Blumenau ou de outra cidade que não tenha PROCON, eles não atendem. Porque para eles o PROCON é municipal e vai atender. Aí vão dizer, você liga no PROCON estadual lá em Florianópolis para ser atendido pelo Estado. Aqui em Blumenau nós atendemos, Betão. Não tem como você fazer uma pessoa sair da cidade dela, que ela vem trabalhar aqui na nossa cidade. Ela no almoço, ela vai ali no PROCON, com o comprovante da cidade dela, perguntando se pode abrir aqui no PROCON, porque ela só tem o almoço para poder atender. O serviço público funciona com horário. Então você vai terminar... Esse tempo disponível, né? Você vai terminar esse assunto que é interessantíssimo no nosso quarto e último bloco do programa Bate-Papo. Já voltamos.